Está connosco em estúdio para analisar este tema o advogado António Raposo Subtil. Doutor, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Fala-se em indícios fortes. É assim tão fácil a obtenção de prova para os crimes em causa? O que é que pode confirmar estes crimes? Bom, pode confirmar documentação bancária, transferências, relatórios de contabilidade, tudo isso, enfim, é algo que um julgador tem que atender para a prática do crime, sendo que a prática do crime aqui é a utilização indevida de fundos que deviam se destinar a uma finalidade e foram utilizados noutra. Acontece é que, como bem na peça foi dito, trata-se de factos entre 2018 e 2020, quando houve as primeiras denúncias anónimas ao que é referido, e agora surge, depois de terem sido ouvidas bastantes pessoas, também foi referenciado na peça e bem, surge agora uma ofensiva de 100 inspectores e técnicos de informática e financeiros, com 6 procuradores, representantes do Ministério Público, mais um juiz, em 20 locais onde foram feitos os autos de busca e as apreensões, e fica-se um bocadinho a pensar, bom, então, se a utilização de fundos é uma entrega monetária, por transferência bancária, admito, para a conta de uma entidade, será um partido político, será o grupo parlamentar, e depois, em vez de utilizar para pagar aqueles funcionários do Parlamento, pagou, mas eles foram utilizados noutra função qualquer. E andamos estes anos todos à procura de detectar se foram ou não foram utilizados para aquela finalidade. Veja, quando nós Isso é difícil de comprovar, ou seja, como é que se vai distinguir se de facto esse trabalho era ou não feito dentro ou fora do Parlamento? O que me parece é que será difícil de comprovar, ou mais difícil, 4 anos depois do que à data. E a denúncia alegadamente terá sido à data. E depois a falta de meios. Mesmo ontem tive um cliente que assaltaram-lhe a casa. Ainda não teve a possibilidade de ir lá à polícia para fazer as inspeções ao local e tudo isso. Não há funcionários. Ou foi transmitido, os peritos de criminalística de Vila Franca a Algés, há 2. Mas acha que esse atraso de que fala tem a ver com isso? Com a não, falta o que tem a ver é os processos que estão atrasados. Depois nós conseguimos agora visualizar 100 pessoas em 20 lugares distintos a fazer uma apreensão de documentos que vão ser analisados. É exagerado? Não posso dizer que é exagerado. O que eu posso é perguntar. Este critério de atribuição de meios para determinados processos ocorre desta forma, sempre que envolve um cargo político, independentemente do valor, se é 1 euro, se é 1 milhão de euros. Neste caso, até a afetação de verbas entre um partido e a própria Assembleia tem importância. Eu não estou a dizer que não tem, mas aquilo que nós temos que pensar é porquê esta fogachada? Porquê esta, digamos assim, extensão de meios aplicados num processo que ainda por cima foram ouvidas pessoas para apurar o quê? Como perguntava, se o funcionário A esteve na Assembleia ou esteve no partido, se o funcionário A só trabalhava na Assembleia, trabalhava também no partido, e é isso que a mim me estranha um bocadinho. Penso que a resposta da comunicação social, o eco da comunicação social, hoje também provoca um efeito detonador da utilização de meios. É mau. É mau porque o sistema deve ser visto de forma global, o sistema deve ser visto num princípio da oportunidade, mas num princípio da utilidade também e num princípio de efetividade. Ou seja, temos que saber se chegamos a alguma coisa por via destes meios, alguma coisa visível, alguma coisa que tenha um efeito que os tribunais devem ter, que a justiça deve ter, que é prevenir para o futuro e admoestar, censurar quem no presente cometeu alguma falta. Doutor, e que penas podem estar em causa nestes crimes, peculato e abuso de poder? As penas são elevadas. As penas podem ir a 8 anos, no caso do peculato, podem ir, em termos de utilização indevida ou de abuso, podem até 5 anos. Estamos a falar em penas significativas, é um facto. E também em valores, no sentido de comportamentos que devem ser reprimidos, que devem ser censurados. Não vamos estar aqui a achar que isto é uma bagatela penal, um crime ligeirinho, não é nada disso que eu quero dizer. O que eu acho é que as pessoas não entendem, se os processos grandes estão pendentes anos, onde há roubo, onde há corrupção, onde há coisas graves, gravíssimas, que ofendem o sentido coletivo, e depois nós verificamos que eles não andam, e aqui, porque é um representante de um partido, ou porque é um presidente da Câmara, ou porque é um dirigente de futebol, aí mobilizam-se centenas de pessoas para fazer uma coisa que me parece, mas à distância, parece-me, que 3 anos depois é muito mais difícil de atingir o resultado do que seria na altura. E esta pode ser uma prática mais comum do que podemos eventualmente imaginar entre outros partidos, este tipo de crime?
Não me parece, ao que é dito, não me parece. Também não estou a dizer que houve aqui uma oportunidade política da coisa. Não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer, e da minha experiência, eu falei neste caso de um furto, de uma casa, que as pessoas têm que estar com a porta aberta, não podem mexer nas coisas e demoram 2 dias a ir lá alguém, a como ainda ontem fui com um cliente a um processo que estava pendente há 5 anos no inquérito. E toda a gente sabe isso, não é uma coisa importantíssima, que é desvio de dinheiro de um banco, o que seja, não importa. Também coisas importantes, coisas que podem ofender o conjunto dos cidadãos. Aqui, quanto muito, há uma má prática dos partidos e uma falta de controle da Assembleia, enfim, mas não ofende a comunidade, como uma pessoa ser assaltada em casa, como uma pessoa ser violada, como ficar sem as contas bancárias. Falamos de dinheiros públicos, na verdade, também. De dinheiros públicos, mas veja, dinheiros públicos que estão numa órbita que é partidos à Assembleia. Não é a mesma coisa que ser o seu dinheiro que está em casa, que é furtado, ou a sua privacidade que é invadida, ou o dinheiro do banco desaparece e o banco desapareceu e extinguiu-se, e essas coisas todas que a gente sabemos. E esses processos não andam. É isso que às vezes me faz um bocadinho de estranheza, e eu penso que as pessoas lá em casa, que não têm estes casos práticos que eu aqui mencionei, só por, enfim, aviso, também não entendem. E quando é que nós conseguimos entender isso? Quando existir uma justificação para a mobilização destes meios. Estes meios, 100 pessoas da Polícia Judiciária, é uma enormidade. 20 buscas em sítios diversos, é uma enormidade. 6 representantes do Ministério Público, é uma enormidade. Há pessoas que esperam semanas para ser ouvidos porque não há um representante do Ministério Público. Não é uma coisa comum. Isto não é. Nós no futebol temos 11 jogadores. 100 polícias judiciais é uma enorme quantidade de meios. Mas porquê é que isso acontece, doutor? Bom, eu penso que isso acontece porque a pressão é tal. Já fiz uma queixa, é enorme, fiz uma queixa, foi em 2020, depois vão dizer, olha, e não fizeram nada, e depois o partido tal diz, e aqui ninguém liga. E a pressão sobre as entidades, no caso, a diretoria da Polícia Judiciária, o Ministério Público, diz, bom, temos que lá ir, só qualquer dia estamos no telejornal a dizer que não fizemos nada, e que o dinheirinho desapareceu, e que ninguém liga nenhum meios. E então, só que depois, em vez de medirem os meios, e dizer, bom, vamos fazer uma busca ao partido, à sede do partido, mas depois vão-nos chatear porque não fizemos às delegações. Depois vão-nos chatear porque não fizemos ao Presidente. Depois vão dizer que não fizemos ao Presidente porque ele está protegido. Então, olha, vamos todos para a rua e vão todos para a rua. Mas temos a certeza de uma conclusão. Isso todos temos de ter a certeza de uma conclusão. É que ao terem ido 100 polícias judiciárias para a rua, pessoas qualificadíssimas, alguma coisa ficou para trás. Isso não há dúvida nenhuma. Porque eles não têm meios. Então, se não têm meios, a ocupação destes meios, com certeza que faltará noutro sítio. Isso é que eu penso que é uma conclusão. Agora, se podia ser feito de outra maneira, eu só ficaria convencido se alguém dissesse porque é que foi feito desta maneira e ninguém diz. Isso é que ninguém diz. António Raposo Subtil, obrigada pela sua presença aqui Obrigado. em estúdio. Obrigado e boa noite. Obrigado.